Olá, amigas e amigos. É com muita alegria no coração que viemos aqui hoje trazer mais uma bela mensagem da obra Fonte Viva de Emmanuel, psicografada pelo Chico, assim como todas, com todo o carinho que a gente sente. E o tema de hoje é do capítulo 69, com um título que traz para a gente uma reflexão profunda de atitudes e pensamentos, consequentemente em condutas que precisamos ter no nosso cotidiano, em todos os momentos, resume-se em oração, trabalho, vigilância e conduta bem ascendente no nosso plano espiritual, seguindo aos princípios de amor ao próximo. E o capítulo inicia com o título chamado Firmeza e Constância, com uma frase de Paulo em Coríntios 1, dizendo: Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão. Com esse título, e depois, a gente vai ver aqui a reflexão que Emmanuel nos propõe, reforça para a gente sobre a nossa importância. Às vezes a gente esquece, né? Por mais que a gente possa ter a consciência que a gente é apenas uma gota no oceano, mas essa gota faz a diferença neste oceano, que nós somos obras divinas e, consequentemente, Deus espera de nós a nossa retribuição, o nosso trabalho, a nossa serventia, seguindo para o amor mais transparente, mais constante e mais firme diante as nossas ações. Ações essas que a gente faz no nosso cotidiano, não só no nosso trabalho de obrigação, trabalho físico, mas qualquer outro tipo de trabalho, né? Seja da caridade, diretamente, né, ou indiretamente. Mas o importante é a gente ter a consciência que toda ação nossa, todo trabalho nosso, ele deve seguir com os princípios da caridade. E Emmanuel começa a reflexão dizendo: muita gente acredita que abraçar a fé será confiar-se ao êxtase improdutivo. Então, muita gente, como, né, nós sabemos, acha que abraçar a fé, então, é seguir dessa forma improdutiva, né, de forma que a pessoa fica parada, esquece da sua importância de realmente contribuir, tendo uma fé, na verdade, uma fé mais egoísta do que altruísta, né? Sendo que a fé ela leva a gente a uma maior visão, né? A uma iluminação maior da nossa própria alma. Tanto é que Emmanuel continua dizendo: a pretexto de garantir a iluminação da alma, muitos corações fogem à luta, trancando-se entre as quatro paredes do santuário doméstico, entre vigílias de adoração e pensamentos profundos acerca dos mistérios divinos, esquecendo-se de que todo o conjunto da vida é criação universal de Deus. Isso é uma questão de consciência, que inclusive a gente vai falar um pouco mais à frente. A gente vai trazer também uma reflexão aí sobre a consciência. Mas como atingir uma consciência se a gente tem atitudes improdutivas? Nós sabemos das leis da sociedade, a importância de estarmos no meio social, a importância que é a natureza, né, do ser humano em ser um ser social e a importância de todas as pessoas que passam por nossas vidas na nossa escala evolutiva, inclusive aquelas que nos trazem dificuldades nas suas diferentes formas, né, nos trazendo aí incumbência de seguir na nossa evolução espiritual, seja na forma de expiações ou de provas, e, consequentemente, exercendo ou aprimorando, purificando a nossa capacidade de sentir compaixão, consequentemente, sentir um amor mais abrangente.
mais universal. E aí, Emmanuel continua: fé representa visão. Visão é conhecimento e capacidade de auxiliar. Então, dentro das nossas reflexões, seja em obras espíritas ou diretamente do Evangelho, o quanto Jesus nos demonstrou a importância do trabalho edificante, o quanto o trabalho é importante para nosso próprio crescimento moral, intelectual e, consequentemente, sentimental, que é a parte que cada vez mais nos preocupamos, né? Já sabemos da grande evolução da nossa humanidade aqui no planeta Terra quanto às questões intelectuais, mas ainda precisando aprimorar e muito nas questões morais, consequentemente, ter mais sensibilidade quanto às questões de sentimento. Então, a gente não consegue ter uma verdadeira fé tendo uma fé cega, fechada entre quatro paredes. Essa fé ela precisa ser colocada em prática, ela precisa ser altruísta, ela precisa provar o verdadeiro amor. E, consequentemente, a forma mais serena de se fazer é seguindo aos preceitos, aos exemplos cristãos que faz parte dessa criação universal de Deus. E por isso, ela segue para realmente auxiliar. E como auxiliar? Com todos os princípios da caridade, em todos os momentos, por todas as pessoas que nos passam e perpassam por nossas vidas, sabendo a importância nossa na vida dessas pessoas, podendo transformar o seu dia, a sua semana, o seu mês, o ano e por que não, toda a sua vida, às vezes com uma única ação que nós estaremos em vigilância para servir, consequentemente sustentados, né, ao tempo todo na verdadeira oração. E aí Emmanuel continua: quem penetrou a terra espiritual da verdade encontrou trabalho por graça maior. Então isso já mostra as pessoas que realmente já têm uma consciência do verdadeiro trabalho, da importância, da alegria do trabalho, seja lá qual for aquele que nos aparece para seguir, para realmente servir ao nosso próximo. O Senhor e os discípulos não vivem apenas na contemplação. Oravam, sim, porque ninguém pode sustentar-se sem o banho interior de silêncio, restaurando as próprias forças nas correntes superiores de energia sublime que fluem dos mananciais celestes. Então, o quanto isso traz para a gente a importância da oração na sustentação, né? Tendo isso nosso banho interior de silêncio, para ter uma sublime reflexão com serenidade e termos forças, né? E apoio dessas forças superiores, como bem sabemos. A grande exemplo disso nós sabemos, né, os nossos próprios estudos, as nossas próprias leituras espirituais mostram o quanto a oração nos sustenta, o quanto a oração nos reforça a fé e abre a nossa visão quando a gente faz uma oração realmente altruísta. E a literatura espírita, de forma muito vasta, mostra para a gente, né, relatos de espíritos superiores, o quanto eles trabalham, né, de forma bem dignificante. E, consequentemente, isso dá o exemplo para a gente. Por mais que lá muda a forma de trabalho, aqui os nossos trabalhos, com uma representação maior de forma material, de forma física, né? Mas induzindo da gente no nosso planejamento espiritual o desprendimento da ligação com a matéria, e sim a ação, né, usando a matéria, mas uma ação espiritual, e a espiritualidade vem mostrando para a gente nas diferentes obras o quanto o trabalho ele é por amor, né? Pensando no próximo, ele é dignificante. E ali, a partir desses exemplos, traz para a gente várias reflexões e diretamente as próprias, como a gente já falou, as próprias obras cristãs. No livro de Ivone Pereira, um livro chamado Sublimação, que é ditado pelos espíritos Leon Tolstói e Charles,
Ela é uma obra muito linda, né, de muita renúncia, mostrando diferentes etapas de encarnação para seguir com as suas funções, com o seu trabalho, com seus deveres, para só depois ela encontrar um outro espírito muito afim, muito ligado a ela, mas ter que renunciar a um tempo a esse espírito em encarnações para que realmente pudesse executar todas as suas tarefas para a sua evolução espiritual. É uma obra maravilhosa, mas ela termina a obra citando uma parte do Evangelho segundo o Espiritismo, especificamente no capítulo 14, que fala sobre honrai o vosso pai e vossa mãe, e ela diz o seguinte, terminando a obra: Ó espíritas, compreendei o grande papel da humanidade. Compreendei que quando produzes um corpo, a alma que nele encarna vem do espaço para progredir. Interai-vos dos vossos deveres e ponde todo o vosso amor em aproximar de Deus essa alma. Tal a missão que vos está confiada e cuja recompensa recebereis se fielmente a cumprirdes. Então, depois ela demonstrar, né, a importância aí de diferentes encarnações, seguindo com objetivos para a purificação da alma, é, vem mostrar a importância nossa e na responsabilidade de outras almas, de nossos deveres, o quanto Deus nos confia as pessoas que estão em nossas vidas, que cabe a nós a responsabilidade sobre todas as pessoas. Quantas vezes a gente, né, encontra as pessoas de diferentes formas, em diferentes situações, e às vezes não percebemos, né, não estamos atentas e atentos para realmente contribuir, servir a essas pessoas, não percebendo às vezes o seu sofrimento, não dando uma palavra de conforto, ou até mesmo nos disponibilizando em alguma ação que seria de grande serventia para essa ou essas pessoas. Então, quando ela fala nesse processo nosso, né, de usar as nossas encarnações, já é um processo de abranger e muito as nossas consciências. Então, quando Emmanuel fala, né, a prece e a reflexão constitui o lubrificante sutil em nossa máquina de experiências cotidianas, importa reconhecer, porém, que o mestre e os aprendizes lutaram, serviram e sofreram na lavoura ativa do bem, e que o Evangelho estabelece incessante trabalho para quantos lhe possam os princípios salvadores. Então, isso mostra, né, a gente, mais uma vez refletindo esse parágrafo, mostra para a gente o quanto a gente precisa estar com o nosso trabalho, sabendo que aqui estamos em fases de provas e expiações, por mais que a gente está passando aí por esse processo de transição planetária, e o quanto isso mostra para a gente a sustentação, né? O pensamento no alto, o auxílio da espiritualidade benevolente. E a gente falando nesse processo que estamos passando aí de transição, também nos remete a vários momentos, passagens ditada pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda, psicografado pelo Divaldo Franco, que é uma obra que foi publicada aqui em 2021, no Rumo do Mundo de Regeneração, e o autor espiritual mostra para a gente as dificuldades e as necessidades, né, da questão da pandemia, e ao mesmo tempo, quantos espíritos trabalhando para essas almas no processo de desencarne. E ao mesmo tempo, muitos outros espíritos não conseguindo auxiliar porque pessoas que aqui então estavam encarnadas, tendo dificuldade no processo de desencarne, tendo uma vibração muito densa, né, com dificuldade para a ação da espiritualidade, porque foram almas que não usaram bem o momento aqui encarnatório,
para servir ao próximo, para ter uma vida dignificante, para aproveitar muito bem todas as oportunidades. E aí mostra o quanto é difícil a espiritualidade trabalhar nesse processo. Geralmente espíritos que não estavam ligados com a fé verdadeira, né, com os segmentos que Cristo nos ensinou. E ao mesmo tempo outros que conseguiam ajudar, né, a espiritualidade conseguia ajudar, porque tinha sim, tiveram um trabalho edificante, um pensamento no alto, uma sustentação com a oração. É uma obra muito importante, principalmente por esse momento que estamos passando, até mesmo para a gente entender todo esse processo de transição planetária e a importância que isso faz, inclusive os reflexos sobre a lei de ação e reação, né, que muitas vezes pouco nos comprometemos com essa questão, esquecendo aí dos nossos destinos. E aí Emmanuel continua: aceitar o cristianismo é renovar-se para as alturas, e só o clima do serviço consegue reestruturar o espírito e santificar-lhe o destino. Então, a gente aceitar realmente em nossos corações o cristianismo, quando a gente faz, o quanto isso renova para as alturas, o nosso pensamento se funde mais ao alto. Lembrando bastante um pensamento de Leon Denis, quando ele fala que no futuro a tendência nossa é o homem que segue ao alto, é ter com que seus pensamentos sejam como ele consegue no momento de oração, estar no momento de oração, termos os pensamentos o tempo todo de forma mais serenas, de forma mais alegre, de forma positiva, com vibrações bem elevadas, o que vai refletir consequentemente a esses nossos deveres, a esses nossos trabalhos, com mais dignidade. Tanto é que o trabalho é tão importante que quando a gente vai olhar na terceira parte do Livro dos Espíritos, do capítulo 3 especificamente, da lei do trabalho, a gente for refletir sobre a questão número 676, por que o trabalho se impõe ao homem? Aí vem a resposta: por ser uma consequência da sua natureza corpórea. É expiação e, ao mesmo tempo, meio de aperfeiçoamento da sua inteligência. Sem o trabalho, o homem permaneceria sempre na infância, quanto à inteligência. Por isso é que seu alimento, sua segurança e seu bem-estar depende do seu trabalho e da sua atividade. Ao extremamente fraco de corpo, outorgou Deus a inteligência em compensação, mas é sempre um trabalho. E quando a gente fala, né, que é sempre o trabalho, tudo é serviço, tudo é prova, tudo é expiação e tudo é, acima de tudo, oportunidade para crescermos com o alto. Tanto é que outras questões deste capítulo mostram que, inclusive, os próprios animais têm os seus trabalhos, têm a sua serventia, né? No equilíbrio da natureza, na manutenção de todo o nosso espaço e harmonia que precisamos viver, né? Numa situação magnética favorável ao nosso equilíbrio físico, mental e principalmente espiritual. O grande exemplo disso, em termos de equilíbrio, para mim especificamente, remete à questão das abelhas, né? O quanto são trabalhadoras e o quanto são importantes para a nossa vida. E, ao mesmo tempo, esquecemos de aprender com elas, né, sobre o equilíbrio, inclusive, não, muitos de nós, né, não temos aí os verdadeiros compromissos com a natureza e a gente sabe o quanto está sendo preocupante com a erradicação de várias espécies de abelhas e as consequências disso para nosso planeta. Então, na minha concepção, as abelhas é uma grande referência de trabalho, né, dignidade e, consequentemente, serventia a todo o meio que vivemos, né? Tudo é trabalho, tudo é
serviço e, né, da obra universal. Depois, Paulo de Tarso vem falar para a gente, né, que invariavelmente, peremptório nas advertências e avisos, escrevendo aos coríntios, encareceu a necessidade de nossa firmeza e constância nas tarefas de elevação, para que sejamos abundantes em ações nobres com o Senhor. Então vamos relembrar aqui, neste capítulo que Emmanuel, então, vem trazer essa bela reflexão para a gente, o que foi colocado de Paulo, né? Vamos ler mais uma vez. O que Paulo disse em Coríntios. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão. Então, vem falar o quanto é importante a nossa constância, mais uma vez, né, que a gente conhece bastante no meio espírito. Disciplina, disciplina e disciplina. E como a gente já refletiu aqui, parte do que Emmanuel já colocou para a gente, a importância da oração nessa sustentação. Mas a fé, ela precisa ser uma fé aberta, uma fé de visão ampla, que é aquela que realmente ela entra nas nossas consciências como serviço, né? Como propósito realmente edificante. Na obra Pensamento e Vida, de Emmanuel, ele tem um capítulo, que é o capítulo 21, que fala sobre o dever, que complementa bastante essa proposta dele. Que começa o seguinte, o capítulo. O dever define a submissão que nos cabe a certos princípios estabelecidos como leis da sabedoria divina para o desenvolvimento de nossas faculdades. Então, assim, quanto à sabedoria divina, sabendo, né, dos nossos propósitos, fazendo com que possamos usar os nossos talentos, podemos seguir e servir de acordo com essas nossas faculdades, servindo ao próximo. E aí ele continua: para viver em segurança, ninguém desprezará a disciplina. Obedecem as partículas elementares no mundo atômico, obedece a constelação na glória da imensidade. O homem viajará pelo firmamento, a longas distâncias do lar em que se lhe vincula o corpo físico. No entanto, não logrará fazê-lo sem obediência aos princípios que vigem para os movimentos da máquina que o transporta. Então, trazendo para a gente essa importância dos nossos deveres, a importância de sermos realmente resignados para aceitar os trabalhos que nos cabem, que isso está em nossos planejamentos espirituais. Mais uma vez, a gente vem trazer essa questão da oração, né? Inclusive nessa mesma obra, Pensamento e Vida, mais à frente, tem um capítulo sobre oração, e Emmanuel coloca para a gente, faz uma analogia, né, com os professores, profissionais da área de saúde, engenheiros, cada um com a sua função. Então, por exemplo, é, os professores, eles estudam para poder lecionar. Os profissionais da saúde também estudam para trabalhar na cura das doenças. O engenheiro, ele planeja, né? Ele tem lá a planta para ser trabalhada para fazer a construção, né? Para seguir os propósitos de uma construção material. Então, faz essa analogia com a própria oração, né? O quanto precisamos nos remeter a pensamentos, reflexões e a oração especificamente, a ligação com o alto, o preparo com o alto para os nossos trabalhos. Isso faz parte também de abranger as nossas próprias consciências. E aí Emmanuel continua: agir ajudando, criar alegria, concórdia e esperanças, abrir novos horizontes ao conhecimento superior e melhorar a vida, onde estivermos, é o apostolado de quantos se devotaram à boa nova. E aí a gente lembra, né, de várias passagens de Cristo, com quanto serviço edificante, com amor ao próximo, com o coração à frente, trazendo alegria, esperança,
né? Esperança no sentido de agir, que muita gente pensa que esperança é no sentido de esperar, de ficar parado esperando acontecer, né? E tendo aquela fé egoísta. Muito pelo contrário, a esperança é no sentido do agir, né? De acreditar no futuro melhor e saber da nossa importância, das nossas ações nesse serviço edificante. E isso traz muito dentro da consciência nossa. Leon Denis traz para a gente, na obra O Problema do Ser, do Destino e da Dor, o capítulo que ele fala sobre a consciência, o sentido íntimo. Em um determinado momento, ele diz o seguinte: olha quanta profundeza de, de consciência, né, de abertura da nossa consciência. Olha só como ele diz para a gente. Quanto mais puros e desinteressados são os pensamentos e os atos numa palavra, quanto mais intensa é a vida espiritual e quanto mais ela predomina sobre a vida física, tanto mais se desenvolvem os sentidos interiores. Em resumo, né, quanto mais a gente se liga ao alto usando os nossos trabalhos e nossos deveres, né, mais a gente vai abranger as nossas consciências e, consequentemente, a gente vai fazer esse serviço, né, como Paulo de Tarso traz para a gente, de forma bem firme, mas ao mesmo tempo edificante, com disciplina, mas trabalhando a favor da concórdia, da alegria e ter essa verdadeira esperança para que possa abrir os nossos horizontes. Como isso muda a nossa visão tendo essa fé sustentada numa consciência ao alto, né? E o quanto o trabalho, né, nos induz a todo esse processo. Por isso, a lei do trabalho. Por isso, ela é inerente à nossa natureza, como a gente vê no capítulo 3 do Livro dos Espíritos, né, da sua terceira parte. E e essa reflexão de Emmanuel, ele termina dizendo o seguinte: procuremos as águas vivas da prece para lenir o coração, mas não nos esqueçamos de acionar os nossos sentimentos, raciocínios e braços no progresso e aperfeiçoamento de nós mesmos, de todos e de tudo, compreendendo que Jesus reclama obreiros diligentes para a edificação de seu reino em toda a terra. Então ele termina lindamente nessa reflexão. Olha, a oração ela é essencial, mas ela é para sustentar os nossos trabalhos edificantes, porque Jesus reclama esses obreiros. Ele conta com a gente para tudo isso. Isso precisa estar nas nossas consciências. Isso nos traz alegria em saber, em conscientizar, em poder realmente usar cada oportunidade, seja ela por expiação, por prova, ou qualquer outra situação que nos cabe dentro do nosso planejamento espiritual, a gente poder servir a Jesus. E aí, para terminar, a gente trouxe aqui uma poesia da obra Parnaso de Além Túmulo, psicografada pelo Chico, e neste caso é uma poesia do espírito Casimiro Cunha, com o título Supremacia da Caridade. A fé é a força potente que desponta na alma crente, elevando-a aos altos céus. Ela é chama abrasadora, reluzente e redentora, que nos eleva até Deus. A esperança é flor virente, alva estrela resplendente, que ilumina os corações, que conduz as criaturas às almejadas venturas entre célicos e clarões. A claridade é o amor, a caridade é o amor, é o sol que nosso Senhor fez raiar claro e fecundo, alegrando nesta vida a existência dolorida dos que sofrem neste mundo. A fé é um clarão divino, refulgente peregrino, que irrompe trazendo a luz. A caridade é a expressão da personificação do Mestre amado Jesus. A esperança é qual lume,
ou capitoso perfume que nos alenta na dor. A caridade é uma aurora que resplende a toda hora, nada empana o seu fulgor. Seja, pois, abençoada essa fúlgida alvorada, a raiar eternamente, caridade salvadora, pura bênção redentora do Senhor onipotente. Então, assim, terminamos essa bela reflexão trazida aí por Emmanuel, e com todas essas complementações desses diferentes autores espirituais que tanto nos engrandece, que tanto fortalece a nossa fé verdadeira para serviço, né? Assim como Jesus reclama de todos nós como seus verdadeiros obreiros. Que sigamos em paz, em harmonia, com esse pensamento no alto, sustentado em lindas orações, consequentemente, nos levando às belas ações. Um grande abraço.